Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, a palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Jesus, ele conta uma parábola. Jesus sempre contava histórias, para que todos aqueles que estivessem à sua volta pudessem compreender e entender aquilo que ele estava tentando explicar. E ele vai usar o exemplo de algo simples para explicar o reino de Deus. Ele vai falar de uma plantação de vinha que diz que no meio daquela vinha havia uma figueira. E diz que o dono, ele vinha já há 3 anos, querido, olhando todos os dias aquela figueira, procurando nela fruto, procurando nela aquilo para qual ela nasceu, para qual ela tinha um propósito. E diz que depois de 3 anos, ela não produziu. E diz que o dono, ele vem até aquele lugar e olha aquela figueira e diz: corte. Não adianta mais. Não adianta mais esperar. Mas diz que o viticultor, aquele que estava cuidando das vinhas, aquele que trabalhava a terra, disse: não, espera mais um ano. Espera só mais um pouco. Por quê? Porque eu vou trabalhar a terra. Eu vou cuidá-la. Eu vou ajudar de alguma maneira. E se o ano que vem ela não produzir, assim nós cortamos. Querido, quando eu olho para essa história, eu gosto de falar sobre fruto. Eu gosto de falar sobre resultado. Porque eu acredito que todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um chamado da parte do Senhor. Quando Jesus disse para os seus discípulos de uma ordem, o ide e fazer discípulos de todas as nações, isso é um chamado para todo ser humano que se converte a Jesus. Quando nós se tornamos discípulos, nós geramos discípulos. Então o nosso grande desafio é gerar frutos. Frutos de honra, frutos de alegria. Eu sempre falo, querido, que na nossa vida vai existir 2 momentos. O primeiro momento nós somos cuidados. O segundo momento nós iremos cuidar. Então, todos nós que reconhecemos a Cristo, recebemos uma identidade de frutificação, de multiplicação. Só que muitas das vezes pode ser que isso não acontece. E por que não acontece? O que está acontecendo? Por que aquela figueira não produzia? Algum problema pode existir, querido. E quando a gente estamos diante de um problema, nós precisamos procurar solução. O viticultor disse: não, deixa que eu vou ajudá-la. Quem nos ajuda é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nossas vidas, mas quando ele se dispõe em picar a terra, adubar a terra, ajudar aquela figueira a produzir de alguma coisa, é o que o Espírito Santo de Deus tem feito sobre as nossas vidas. Só que muitas das vezes pode ser que nós estamos acomodados, nós estamos parados, nós estamos num ambiente cômodo, a nossa vida está bem, a nossa família está bem, e se tornamos muitas das vezes pessoas egoístas, que se preocupamos somente com os nossos problemas e esquecemos os problemas do mundo. Jesus disse para os seus discípulos: ide. Então existe uma ordem do ir, do avançar, do visitar, do pregar, do demonstrar amor, do abraçar, do cuidar. Esse é o ide de Jesus. Então nós somos chamados para gerar frutos, gerar discípulos para Jesus. Só que para gerar discípulo requer tempo, dedicação, amor, empenho, desbravar territórios, requer muita coisa. Mas quando eu olho para a história dessa figueira, você vê que para Deus, se eu tenho um propósito e eu não cumpro esse propósito, eu posso ser cortado. Porque ninguém vai ter algo que não serve para nada. Então você não é inútil, você é alguém precioso, você é alguém importante para Deus. Mas você precisa fazer algo para Deus, demonstrar que você tem um propósito. Porque quando Jesus morreu na cruz, morreu por mim e por você. Agora a morte foi em vão? Não. Então o que eu quero trazer para você nessa manhã, querido? Você pode ser uma figueira no meio dessa vinha. E por que você não produz? O porquê que você não está multiplicando? Olhe para dentro de si, se analise. O Senhor não quer te cortar, mas Ele quer te dar um start. Você tem um propósito. Deus abençoe. Um dia de vitória.